Olá pessoal, hoje nós vamos para mais uma aula da nossa EBD, classe Juniores Rosa de Saron. Nós estamos indo para o terceiro trimestre, aula de número 1, nossa revista está linda. Ela está falando sobre sonhos, isso aí, sobre sonhos. E vocês lembram de um personagem da Bíblia que faz a gente lembrar alguma coisa sobre sonhos? Isso aí. Pra quem frequenta EBD, essa foi fácil, né? José, pra quem não conseguiu lembrar, tá na hora de estudar mais a Bíblia e de ir mais pra escola dominical, não é mesmo? Então, antes de iniciarmos a nossa aula, vamos fazer uma oração? Senhor Jesus, te agradecemos, Pai, por mais uma aula, Pai, pela oportunidade de poder aprender mais de Ti. Deus, venha, Pai, da sabedoria para cada um, Pai, vem dar entendimento, discernimento, venha falar em nossos corações. Obrigada por estar conosco em todos os momentos da nossa vida. Continue nos abençoando, nos guardando, nos livrando de todo mal. O que te pedimos em nome de Jesus, amém. Vamos lá para a aula de número 1 do terceiro trimestre, que diz assim, o nosso título da lição: Tudo começou com um sonho. E a nossa história, ela está toda ali focada em Gênesis 37, do 1 ao 8. E o nosso memorizando, que agora é exercitando a memória, diz assim: De noite na cama, quando dormimos um sono profundo, Deus fala no meio de sonhos ou de visões. Jó 33, 15. O nosso exercitando a memória era o nosso memorizando, lembra? A nossa revista mudou, como eu disse, está linda, e mudou também memorizando, agora exercitando a memória, ok? Então é isso aí. Então, a nossa aula, tudo começou em sonho, fala da história de José. Vocês lembram quem era Jacó? Bom, Jacó, ele era o pai de José. Jacó, ele morava ali em Canaã com seus filhos, e José, ele era o filho mais novo de Jacó, né? Entre os irmãos, ele era o mais novo. E ele era o filho que Jacó mais amava. E esses irmãos tinham muita raiva disso, porque eles não conseguiam compreender porque que o pai amava mais o outro filho, o mais novo. E para piorar, Jacó, ele deu uma túnica para José. Essa túnica, ela era colorida, de mangas compridas. Naquela época, as túnicas coloridas, elas significavam autoridade. Então, era o costume dos pais entregarem uma túnica colorida para o filho mais velho. Mas Jacó, ele amava mais a José, então ele entregou a túnica para José, o que causou mais aborrecimento nos seus irmãos, mais inveja, mais mágoa, mais rancor. Certa noite, José teve um sonho e contou esse sonho para os seus irmãos. Vamos ver que sonho foi esse? Pegue a Bíblia de vocês e abram em Gênesis 37, 7. Diz assim: Sonhei que estávamos no campo, amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe ficou de pé, e o feixe de vocês se colocaram em volta do meu, e se curvaram diante dele. O que significava esse sonho? Os irmãos de José não gostaram nadinha de ouvir aquilo. Eles ficaram muito bravos com ele. Eles falaram: mas como assim? Você acha que nós vamos nos prostrar diante de você? E eles ficaram com muita mais raiva ainda de José. Ué, será que não era para José que ter contado o sonho para eles? O que vocês fariam no lugar de José? Vocês contariam o sonho de vocês? José, ele tinha um coração muito bom, muito ingênuo e amava muitos irmãos. Então ele contou o sonho, porque ele não viu maldade naquilo, mas os irmãos sim. Os irmãos viram maldade naquilo. Vocês acham que José deveria ter contado o sonho para os irmãos? O que vocês fariam no lugar dele? Bom, então, dessa história a gente tira uma lição. Qual lição? Os nossos sonhos são nossos sonhos. Não devemos contar para todo mundo, porque tem pessoas que não precisam saber, porque talvez essas pessoas não querem que a gente concretize nossos sonhos. E aí, por isso é muito importante a gente saber para quem a gente conta os nossos sonhos,
primeiramente Deus, para Ele que nós temos que nos ajoelhar e contar todos os nossos sonhos, porque Ele tem o poder de realizar todos os sonhos. Ele tem o poder de fazer o possível e o impossível. E aí, não fazer como José, se contando os sonhos. Claro, nós temos 2 tipos de sonhos, né? O sonho que Deus dá quando a gente dorme, que é o que aconteceu com José, e o sonho que a gente tem, aquele que a gente tem um desejo profundo, que acaba sendo um sonho. Eu tenho um sonho de um dia ser profeta. Eu tenho um sonho de um dia ser pastor. Não sei qual é o sonho de vocês. E aí, é só exemplos. E isso pode ser chamado também como sonhos. E são sonhos que, muitas vezes, são sonhos que não devem ser compartilhados com todas as pessoas. E sim com aquelas que estão muito próximas. E talvez nem aquelas pessoas que estão muito próximas querem o seu bem, assim como os irmãos de José, né? Então tomem cuidado aí com quem vocês contam os sonhos de vocês estão crescendo, com certeza vocês já têm os sonhos, já têm vontade, já têm na mente o que vocês vão querer ser quando crescer, vocês têm projetos, vocês são muito curiosos, que eu sei, então com certeza vocês já pensaram muita coisa, então está na hora assim de vocês começarem a perceber que nem tudo a gente tem que contar pra todo mundo. Eu vou contar pro meu pai, pra minha mãe, mas eu vou contar pro resto de todo, eu vou contar pra escola inteira. Não, toma cuidado, tá bom? Com quem vocês falam os sonhos de vocês. Mas também temos que tomar cuidado com outra coisa. Não devemos causar a ira dos nossos irmãos. Nós devemos tomar cuidado com isso. Bom, o que devemos fazer para que os nossos irmãos não fiquem com raiva da gente? Não só os nossos irmãos de sangue. Tô falando também dos nossos colegas, nossos irmãos em Cristo. Nós não devemos aborrecê-los. Nós não devemos fazer aquilo que a gente sabe que eles não gostam. Nós não devemos mexer nas coisas do nosso irmão, né? Que a gente sabe que eles detestam, que a gente mexe, a gente vai lá. Ou seja, devemos evitar, porque Deus não se agrada com intriga. E a gente causando a intriga, a gente causando raiva no nosso irmão, vai acabar causando aquela confusão, intriga. E Jesus não se agrada disso. Então, nós temos que tomar cuidado com isso, tá bom? Enfim. Então, crianças, essa lição ela nos ensina muita coisa. Essa parte do sonho foi só uma entre muitas. E então, até o final da nossa revista, vai ter muitas outras coisas que nós vamos aprender. Então, continue acompanhando. Não percam, porque se vocês perderem, vocês vão perder pedaços da história. E aí, é bem legal vocês acompanharem tudo, tá bom? Vou acabar postando atrasado, porque tá muita bagunça. Ontem dava muita bagunça aqui, eu não consegui gravar. Deixei pra gravar hoje, porque pra ver se estava menos, mas enfim, tá impossível. Não tem como eu gravar num lugar silencioso, então eu gravei assim mesmo. E eu espero sinceramente que a gente se encontre logo na aula presencial, porque tá ficando cada vez mais complicado gravar aula com barulho. Mas eu faço isso com muito prazer, tá bom? Eu gravo aula com muito prazer, porque eu acho muito importante a gente dar continuidade, por mais que nós estamos em casa, a gente dá continuidade à EBD, porque ela nos proporciona muita coisa boa, principalmente para nossa vida espiritual. É um alimento, né, para nossa alma, aprender a palavra de Deus. E por mais que a gente já saiba a história de José, a palavra de Deus ela se renova cada manhã. E sempre que a gente lê uma história da Bíblia, a gente aprende uma coisa nova, é incrível, né? Então, leem a Bíblia, leem mais a Bíblia. Pega uma história assim que vocês já conhecem mesmo, e pega a Bíblia e leia, se aprofundem, porque vocês vão aprender coisa nova. Eu sei a história de Davi. Mas eu gosto da história de Davi, então pega a Bíblia e vai procurar mais sobre a história de Davi. De Sansão, nossa, eu quero saber mais sobre Sansão. Eu sei a história de Sansão, mas pega a Bíblia, se aprofunde mais, porque eu tenho certeza que vocês vão aprender coisas novas, tá bom? E é isso. Não percam a próxima aula, porque vai ser a continuidade dessa história linda. E eu tenho certeza que vai contribuir muito com a vida de vocês, com a vida espiritual, assim como está contribuindo com a minha, com certeza com os outros professores.
continuem aí, firme e forte, aprendendo mais, continuem buscando a Deus em casa, tá bom? Não deixem de buscar o Senhor, porque isso é muito importante. E fiquem na paz do Senhor Jesus. Um beijo no coração, até a próxima. Não sei se vai ser por aqui, se vai ser pessoalmente. Ai, eu quero muito que seja pessoalmente. Isso aí. Um beijo, tchau, tchau. Desde pequeno, o menino José era um grande sonhador. O mundo pra ele era mais colorido, pois amava o Senhor. Mais brilhante que as estrelas do céu, escolhido porque era fiel. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Mas seus irmãos não gostavam dos sonhos nem de sua alegria. O jogaram no poço e venderam o moço por uma mixaria. No Egito escravo se tornou e todo esse tempo em Deus confiou. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. E Faraó teve um sonho estranho, mas nada entendeu. Pra decifrá-lo, lembraram do escravo, o rapaz hebreu. E a José Deus deu a revelação, se tornou o governador da nação. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Quando a gente crê.